Vamos falar de e-commerce, mas melhor do que falar de e-commerce, vamos falar do comportamento do consumidor atual nas compras online. Já reparou que a jornada de compra virou um labirinto, né? A pessoa ela é atingida por uma campanha, fica com aquela marca, é atingida por outra, ela pesquisa no Google, ela vai no Reclame Aqui para ver se a marca é confiável, depois ela se cadastra numa news, ela recebe promoções, mas não compra, aí ela visita a loja física se existir, e aí no fim ela compra porque alguém da família mandou um link de um produto da loja no WhatsApp. A verdade é que o comportamento do consumidor ele mudou totalmente. Hoje em dia, essa jornada ela é não linear, fragmentada, altamente imprevisível, influenciada por fatores que nem eu nem você conseguimos controlar. E essa mudança é algo que tem que estar no seu radar. 82% dos brasileiros fazem ao menos uma compra online. Isso segundo o relatório Identidade e Fraude do Serasa de 2025. Então, se tanta gente assim faz compra online, você tem que estar ligado nisso, independente se o seu e-commerce e sua loja é grande ou pequeno. Mas, Gabriel, tá, entendi, o consumidor mudou. E quem é esse consumidor atual? Esse consumidor atual, ele é curioso, desconfiado, multitela, multitarefa e ele tá muito mais informado e também muito mais cético. A realidade é uma só. Confiança virou a nova moeda de conversão. E acreditem em mim quando eu digo que não é exagero dizer isso. Uma vez que uma pesquisa recente da Brand, que é uma empresa especializada em proteção de marcas no digital, revelou que grandes varejistas têm sua reputação minada por reclamações de pessoas e fraudes que na verdade não tem nada a ver com elas e que elas não podem fazer nada a respeito. As marcas que geram mais desconfiança do público que foram citadas no estudo são a OLX com 50%, a Temu com 36%, aí depois vem AliExpress e Shopee com 29% e por fim o Mercado Livre com 28%. E os golpes mais comuns citados são anúncios falsos em redes sociais com 71%, sites que imitam lojas oficiais com 60% e mensagens com links maliciosos com 52%. Com tudo isso acontecendo, e vocês sabem que acontece, o consumidor ele fica mais vacinado, ele tem mais desconfiança. Então ele analisa muitas vezes até adquirir confiança e segurança e aí sim comprar um produto. Pode até parecer paradoxal, porque ao mesmo tempo que o cliente, o consumidor, ele quer personalização, quer clareza e quer velocidade, ele não quer que você como empresa pareça um stalker que sabe tudo da vida dele. Basicamente, ele não quer fricção, ele quer fluidez, não quer ser interrompido, ele quer ser ajudado na hora certa e do jeito certo. Ele quer comprar sozinho, mas ele quer sentir que a sua marca tá ali, presente, mas em silêncio. E se ele precisar, ela vai levantar a mão e vai ajudar. Essa linha, ela é muito tênue, por isso é muito importante você compreender esse comportamento e entender que a jornada, mesmo atualmente sendo não linear, ela precisa ser agradável, fluida e não acabar após a primeira compra. Vamos falar de fatores que influenciam nessa jornada de compra agora? Porque hoje, para tomar uma decisão, muitas coisas são envolvidas além de preço e frete. Segundo o relatório Think with Google Decoding Decisions, mais de 50% das decisões de compra online são impactadas por micromomentos. É um vídeo no YouTube explicando o produto, é uma avaliação em site de terceiros, no Brasil mais conhecido talvez seja o Reclame Aqui, mas também tem as avaliações do Google, por exemplo. Um review de um influenciador em Reels ou no TikTok, abrindo produto, unboxing, dando dicas. Ou então até uma notificação, um push com senso de urgência. Ou então aquele e-mail que sabe usar muito bem gatilhos mentais de escassez ou também de urgência no assunto. Além disso, segundo uma pesquisa da Opinion Box, 59% dos consumidores preferem marcas que oferecem boas experiências, mesmo que essas boas experiências custem um pouco mais caro. Ou seja, a régua de expectativa está muito alta e a margem de erro está mínima para as marcas atualmente. Vamos trazer alguns exemplos práticos aqui, porque tem algumas empresas que estão trabalhando muito bem essa jornada de compra com estratégias que elas são simples, mas são muito eficazes. A primeira delas é a Shein, ou Shein, não sei como você chama. Ela mapeia dados de navegação em tempo real e com isso ela consegue colocar para você promoções em banners de acordo com o que você viu, o que você botou no carrinho, o que você pesquisou, enfim, o seu comportamento. A Magalu, ela integrou seus canais físicos e digitais com seus vendedores online via WhatsApp. Com isso, ela manteve a humanização e aumentou a conversão no meio da jornada. E a Sephora, ou Sephora, mais uma aqui da lista que a gente fala dos dois jeitos, os dois estão certos, ela oferece uma experiência de realidade aumentada para você conseguir experimentar as maquiagens via aplicativo. E o que acontece nessa situação? Você consegue antecipar as dúvidas antes mesmo que o consumidor as verbalize. Você consegue tirar a fricção, você consegue já mostrar para o consumidor o que ele quer, ele consegue entender
o caminho e ele já vai muito mais decidido e faz a compra com muito mais segurança, que ele sabe que aquilo é o que vai servir para ele. Mas nem todas as marcas podem viver, né, de desenvolvimentos de realidade aumentada em aplicativos. Então eu vou trazer alguns exemplos aqui de outras empresas que fazem trabalhos que são simples, você pode aplicar no seu dia a dia e vão com certeza aprimorar muito a sua jornada. A primeira delas é a Salve, marca nacional de skincare, que ela trabalha muito reviews com influenciadores, além de trazer dermatologistas para falarem um pouquinho sobre cuidados com a pele, etc. Isso faz com que as pessoas criem uma proximidade com a marca, isso gera confiança, porque existem profissionais ali, além dos influenciadores, tratando sobre os produtos e como podem fazer bem para a pele e como cuidar do seu próprio corpo. E aí as pessoas criam essa conexão, essa segurança e, obviamente, na hora de escolher uma marca, vão escolher a marca que tá educando, que tá junto dela na hora de passar essas informações. E tem também o exemplo da Simple Organic, que é uma marca que une muito bem branding, propósito e experiência digital. A marca aposta em testes gratuitos para estimular a experimentação, o que proporciona um bom atendimento tanto ao consumidor consciente quanto àquele consumidor que busca cada vez mais segurança antes de tomar a decisão de comprar em algum lugar. Vale lembrar que, assim como o nome da marca já dá o spoiler, eles vendem produtos orgânicos. Então são produtos mais complexos, que podem custar um pouco mais caro, e no e-commerce deles, eles fazem um trabalho muito legal, mostrando o uso desses produtos e também com vídeos explicando a complexidade dos ingredientes que eles utilizam. Isso faz com que as pessoas percebam o valor daquele produto. Então, é o que eu falei anteriormente. Por mais que você pague a mais por algo, a experiência vale a pena, então as pessoas elas estão dispostas a fazer esse investimento. Diante desse cenário quase caótico, qual é o papel do CMO nessa transformação? O CMO, ele deixou de ser o dono do funil e ele passou a ser cada vez mais responsável por criar a experiência completa. Afinal, quando tudo influencia a compra, tudo passa a ser marketing. Mas no meio disso tudo, ainda tem um desafio muito latente. Como a gente investe de forma inteligente em uma jornada que acontece muitas vezes fora do nosso domínio, que a gente não tem como controlar. Acredito que a primeira resposta para a gente conseguir ter mais controle sobre todo esse comportamento, que já falamos ser um pouquinho caótico, totalmente não linear e que não respeita aquele funil que a gente vinha trabalhando nos últimos anos, é a gente trabalhar com a integração dos dados. O BI, ele está remodelando esse cenário de e-commerce, então ele permite que você transforme um grande volume de dados em vantagem competitiva. De acordo com a McKinsey, numa pesquisa que eles fizeram, negócios que utilizam dados estruturados podem crescer entre 15% e 25% acima da média do mercado. No setor de e-commerce, essa prática se traduz em análises do comportamento do consumidor, por exemplo, ou identificação de tendências, ou a otimização das próprias operações. A mesma pesquisa ainda cita 4 grandes tendências no uso de BI no e-commerce, que são a integração de dados em nuvem, a automação com inteligência artificial e o machine learning, a aplicação do BI em diversas áreas. Então aqui o BI ele se expande para além da área de vendas, né? Então ele pode ir para a área de CRM, logística, marketing, mas a gente sabe, né, que em teoria o seu marketing e o seu time de vendas eles têm que estar juntos, tem que ser uma coisa só. Eu espero que você saiba disso, CMO, e se ainda não está, eu espero que você já esteja fazendo essa mudança e essa união, certo? E, por fim, a governança e a qualidade dos dados, que se torna essencial para a gente garantir a confiabilidade dos dados e a gente evitar qualquer erro operacional. É você, CMO, que precisa garantir que tudo isso esteja conectado, desde os dados até a experiência. A primeira, aproveitando esse papo gigantesco sobre dados, é você conseguir integrar dados de canais distintos em um lugar só. Então, acho que você sente isso e sabe disso, que hoje os dados, eles estão muito pulverizados. A gente tem dados de mídia paga, de CRM, de marketplaces, enfim, são vários locais. O caminho é centralizar. Isso passa por implantar um CDP ou até um DMP, que vai capturar todos os dados em todos os canais, então site, WhatsApp, outras redes, etc. E, claro, envolver os times de marketing, tecnologia e experiência do cliente em times multidisciplinares, que trabalhem juntos e que consigam enxergar essa infraestrutura de dados como um ativo estratégico. A segunda frente é garantir que a marca seja reconhecível em todos os pontos de contato. Esse é um desafio bem real, porque quando a marca ela se divide em diversos pontos de contato, em diversos canais, é comum essa identidade se diluir. E uma identidade diluída gera desconfiança. Além disso, o consumidor de hoje, eu já falei isso em outros conteúdos, eles valorizam marcas que são transparentes. São marcas que deixam claro como os dados são coletados, são reais, são autênticas, que assumem os próprios erros quando os erros acontecem, que deixam muito claro os processos que ela possui internamente e por aí vai. Para reduzir fricção e aumentar a conversão e também ter até um gatilho de prova social de que o que você fala é verdade, é muito bom você apostar, né, investir em estratégias de UGC, que é o conteúdo gerado pelo próprio usuário, reviews com influenciadores, então apoiar esse tipo de conteúdo vai fazer com que outras pessoas façam o marketing
marketing mais antigo do mundo, que é o marketing boca a boca. Então são pessoas que estão divulgando a sua marca através de unboxings ou de análise de produto ou de reviews reais, que vão obviamente corroborar aquilo que você vende. E a terceira frente é você definir as suas estratégias por comportamento e não por canal. É muito comum, né, a gente adaptar o que a gente está fazendo perante a qual frente. Então, a gente faz uma arte para Instagram, daí a gente grava um vídeo para o TikTok, aí a gente faz, por exemplo, outro assunto para o e-mail para falar com a nossa base. E tudo bem, você realmente pode adaptar o que você fala perante a frente que você está atuando ali. Mas, mais importante que isso, é você não perder a identidade da sua marca. Então a sua marca tem que ter voz, tem que ter propósito, tem que ter o posicionamento, e tudo isso deve casar. Se você dilui isso, você perde, né, a confiança da galera, você gera uma desconfiança. Então você tem que ter constância em todos os canais, independente da adaptação que você faça, você tem que passar a mensagem que você quer passar, aquela mensagem que você acredita. Mas esse nem é o ponto que eu quero falar aqui, esse é mais um parênteses. Eu quero trazer aqui talvez a coisa mais importante que a gente falou nesse vídeo, nesse conteúdo inteiro, que é hoje, na jornada de compra, o consumidor, ele compra em micromomentos. Então ele vai pesquisar, ele vai comparar, ele vai embora, depois ele vai voltar, ele vai lembrar, até que em algum micromomento, em alguma situação, você vai conseguir captar a atenção, você vai conseguir ter essa persuasão e o cliente vai comprar o seu produto ou vai adquirir o seu serviço. Percebam que ele tá em todos os canais, como eu mencionei anteriormente, mas mais importante do que você tá em todos os canais, e além do que eu já falei de você não perder a essência da sua marca e da sua mensagem, é você entender em que momento ele tá dentro dessa jornada não linear. E como você entende o momento é através do comportamento. Ah, Gabriel, como que eu entendo essa parte do comportamento? Tem algum processo? Tem algumas coisas que podem ajudar. Com uma CDP bem estruturada, é possível você mapear como que está esse consumidor, né, nessa jornada, e conseguir, por exemplo, ativar campanhas dependendo de onde ele está através da sua análise. Você pode combinar isso também com inteligências artificiais que já estão disponíveis, fazendo com que isso seja cada vez mais dinâmico, cada vez mais em tempo real. E com esse comportamento sendo mudado a cada minuto, isso fica, obviamente, cada vez mais complexo. Então é difícil de você conseguir ter exatamente a certeza disso, mas através desses processos você consegue personalizar cada vez mais, ou o máximo que você puder. Um exemplo mais simples ainda para vocês entenderem. Sou um usuário, entrei no e-commerce, coloquei coisas num carrinho, não comprei, abandonei um carrinho. Você faz uma automação para que quem abandonou o carrinho vai receber uma mensagem com uma promoção daquele produto ou com um cupom de desconto. Aqui você está atuando através do comportamento. Então, se ele abandonou produtos no carrinho, ele quase chegou a comprar. Se ele quase chegou a comprar, como é que eu posso resgatar? Porque a jornada é não linear, eu quase comprei, mas eu não tive a segurança. Então eu vou ver outros reviews, eu vou ver um unboxing, eu vou ver o que o influenciador falou, eu vou ver o que está sendo comentado nos sites. Então a gente ainda está naquele ciclo de jornada não linear aqui, mas você tem que estar preparado para esse momento também. Então você ativa a promoção, ativa esse gatilho e faz com que o prospect, o consumidor, volte para fazer a compra no seu site, no seu e-commerce. Dito tudo isso, o que o CMO precisa é construir uma marca que seja coerente, conectada e relevante. É uma marca que tem que se adaptar ao comportamento do consumidor, mas não pode, em hipótese alguma, perder a sua essência. Eu confesso que esse não é um dos desafios mais fáceis, mas aqui na Layer a gente está acostumado a isso, porque a gente faz isso há muito tempo, a gente está acostumado a construir várias estratégias de performance atreladas ao e-commerce, inclusive algumas estratégias que nos premiaram, e a gente ganhou um prêmio esse ano, prêmio de melhor case de e-commerce no Prêmio Abrad 2025 com os nossos parceiros da DA. Além disso, a Layer é patrocinadora oficial do Fórum E-Commerce Brasil 2025, então estaremos com o stand lá e você consegue comprar o ingresso com 15% de desconto através do link que está na descrição. Aqui na Layer, nós trabalhamos com dados na base, estratégia no centro e consistência em cada ponto de contato. Porque no fim das contas, é isso que move os resultados de verdade. Quer conhecer outros cases da Layer Up de e-commerce e de outras frentes? É só clicar no link da descrição. Nesse mesmo link, você vai ter acesso a um botão para conversar com um de nossos especialistas. Eu tenho certeza que a gente pode transformar o seu e-commerce e o seu negócio. Tchau, tchau e até a próxima!